Olá, olá. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Vamos lá, deixa eu ver quem é que está entrando aqui. Tá, Sérgio Vaz, cadê tu? Cadê você? Tá conectando. Ixi, meu travou aqui, filha. Sérgio? Tô te ouvindo. Peraí que travou aqui. Peraí. E aí, gente, ó, o Sérgio Vaz está entrando, poeta de São Paulo, da Cooperifa, uma figura que eu tenho um amor incrível. Vocês vão conhecer uma figura extraordinária hoje. E está tentando entrar aqui. Se não der, Sérgio, sai e volta. Sai e pede de novo. E vocês viram que o Facebook hoje derrubou várias páginas relacionadas ao gabinete do ódio, né? E eu já oficiei ao ministro Alexandre Moraes para que ele veja de que maneira isso está interligado com a questão lá das fake news. Vamos ver, é um dia atrás do outro, né? Já tem o pessoal do Mumumu aqui também, é bom porque vocês não têm como assistir uma live do Carluxo, né? Porque não sabe falar, então vocês têm que assistir uma live da gente. É bom, faz bem, faz bem. Vamos lá, poeta Sérgio Vaz. Aceitei de novo aqui, Sérgio, vamos ver se entra aí agora. Ó, o pessoal do Mumumu é bem-vindo aí, hein? Aê, Aê! grande! Beleza, deixa eu tirar aqui para te ver melhor. E aí, queridão, amigo, Salve, guerreiro. Firmeza total? como é que você tá? Na luta de sempre, naquela luta diária que você conhece muito bem. E você? Isso, tô bem, tô trabalhando muito, tô isolado, mas tô intenso aqui, tava agora na sessão do Congresso e brigando, é muita briga, muita coisa, mas é a vida. Eu Mas tô foi te sempre acompanhando. assim. Eu tô te acompanhando todo dia aí. Sempre que Pois eu é. posso, te acompanho. E aí, querido, você tá em São Paulo e como é que tá aí? É. Família tá bem? Ah, tá tudo bem, estamos aqui saindo só o necessário, né? Estou aqui É, protegido ao lado da família aqui, tá reforçando as bem. ideias para quando abrir as portas a gente sair com tudo, sair chutando as portas, Quando cheio de abrir a, gás. quando abrir a porteira, vamos que vamos. Agora, Nossa, não Sérgio, vem? deixa eu te Ah, falar, olha, gente, eu estou conversando com o Sérgio Vaz. Sérgio Vaz é para mim, é um dos maiores poetas brasileiros, ele não vai concordar, mas eu amo demais a poesia do Sérgio, e o Sérgio, mais do que um poeta, ele tem um trabalho em São Paulo, na periferia de São Paulo, que é um negócio que eu tenho uma admiração profunda. Eu venho da periferia, eu nasci na periferia, nasci no Morro do Cruzeiro, em São Gonçalo, e vim para Fonseca, na Zona Norte de Niterói, um bairro de periferia, quando eu tinha 3 anos de idade, e vivi ali até os 40, né? Então foi caramba. minha juventude inteira na periferia. E você sabe, talvez você não saiba disso, Serginho, a primeira manifestação, o primeiro movimento que eu participei na vida foi o movimento cultural e comunitário do Fonseca. Porque o bairro que eu fui criado, quando eu era criança, tinha cinema. Aí os cinemas fecharam, um virou mercado, outra igreja, não tem teatro, não tem biblioteca, não tinha nada. O primeiro movimento, eu tinha 16 anos, que eu participei foi porque não tinha espaço de cultura na periferia. Isso tem muito a ver contigo, né? Isso tem muito a ver com a tua luta e com as tuas coisas aí. É a mesma coisa, no início do ano 2000, a gente olhou para nossa quebrada e falou assim, meu, o único espaço público que tem é o bar e a igreja evangélica. Mas a gente é mais do bar do que da igreja evangélica. Nada contra, né? Mas Nada contra. nada contra, mas é a... E aí a gente começava a trocar uma ideia sempre, como mudar as coisas, mas ficava só filosofando e não fazia nada, não praticava o discurso, né? A gente estava sempre falando, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, tem que mudar isso, e não mudava. E de repente o Marco Pezão, que é o cara que fundou o Sarau da Cooperifa comigo, falou, meu, vamos arrumar um lugar aí, um bar, que era no Garajão em Taboão da Serra, para a gente ouvir e falar poesia. E assim começou esse espaço onde as pessoas chegavam e com poemas em punho e recitavam, e começou a se espalhar, meu, tem um lugar aí que você pode falar poesia e tal. E a gente descobriu que através da oralidade a gente podia chegar
na literatura, que as pessoas começaram a pegar os livros através da oralidade, que faz todo sentido para nós. E aí começamos a desenvolver... começamos a desenvolver... Aliás, falando em oralidade, antes de você falar da Cooperifa, você é mineiro. Né? Você eu nasci em Ladainha, Minas Gerais, norte de Minas. Maravilhoso. Você nasceu numa cidade chamada Ladainha. Ladainha. Não é óbvio demais, né? E Ladainha, eu descobri com a minha equipe aqui que do latim vem de oração. Olha aí. Vem de oração. Né? Tem tudo a ver, não é? Que não deixa de ser fazer poesia para Deus, né? É uma oração, e a gente faz para a comunidade, né? Isso. Não deixa de ser divino. E aí se espalhou essa ideia, essa coisa simples, né? Porque o nosso espaço para praticar poesia sempre foi muito pouco, as livrarias não apresentam nossos livros, as editoras não nos contratam, e a gente descobriu a pólvora, que estava do nosso lado, então a gente ressignificou o bar, que já era um centro cultural, a gente que não sabia disso, porque se você veio do Fonseca, o boteco é onde as pessoas se reúnem depois do trabalho para decidir o esgoto, a água, é onde os times de futebol se encontram depois dos jogos. A gente não sabia disso, a gente estava pensando em dominar o mundo começando por fora. E a gente entendeu que podia começar por dentro. E foi começando por dentro que a gente se tocou que podia mudar as coisas. Exatamente. E aí a Cooperifa é do início dos anos 2000, né? Acho que outubro de 2001. 2001, né? E nós começamos aqui no... Pode falar. Não, fala. Não, aí nós ocupamos o bar aqui do Garajão, em Taboão da Serra, e depois depois de um ano, fomos para o bar do Zé Batidão, que esse bar é onde eu passei minha infância e adolescência, era o bar do meu pai. Né? Então, depois eu fui entender por que eu trabalhava lá, porque eu precisava voltar lá e fazer com outras pessoas essas coisas que a gente faz hoje. Né? E vocês reúnem muita gente, né? Hoje a Cooperifa consegue reunir quer dizer, agora não por causa da pandemia, mas antes da pandemia, vocês conseguem reunir uma quantidade enorme de pessoas. Tem também o espaço do cinema, não tem? Do filme na Laje. Nós criamos o cinema na Laje, que era porque a gente queria fazer cinema e não tinha cinema aqui na região. Criamos o Várzea Poética, que é uma parceria que nós temos com o time de Várzea. Eles ganham jogos de camisa, mas tem que assistir o sarau, tem que ouvir poesia. Né? Então a gente foi fazendo ações para que a gente pudesse chegar nas pessoas através da literatura. Isso é maravilhoso, isso é sensacional. E como é que é a reação? Porque isso causou estranheza no início, na população que estava ali. Como é que isso acontece nessa população que trabalha o dia inteiro, que chega? Como é que é essa relação da poesia com a periferia? Estou falando isso porque a tendência é a gente achar que a poesia é para uma elite e que a cultura é para uma elite. Isso é muito enraizado entre a gente, né? Inclusive tem uma coisa que eu não gosto, é a ideia de achar que o Estado leva a cultura para algum lugar. Não, a cultura está onde o povo está. O Estado tem que levar espaço de cultura. O Estado tem que viabilizar que as pessoas possam produzir a sua cultura, né? Porque há um desequilíbrio muito grande entre onde é que estão os teatros, onde é que estão os cinemas, onde é que estão as bibliotecas. Isso é um desequilíbrio que é o desequilíbrio de classe, geográfico, territorial. Mas a cultura está lá. Eu lembro da Carolina de Jesus, o Quarto de Despejo, como é que a elite da literatura brasileira reagiu ao prêmio, reagiu à obra da Carolina de Jesus. Aquilo não era poesia, aquilo não era literatura. Né? A gente está falando tanto de racismo hoje em dia, e acho que você pode falar muito sobre isso. Né? Assim, a gente resgatando a Carolina de Jesus, o tema do racismo. Como é que foi essa coisa da cultura na periferia? Como é que foi esse espaço? Qual a dificuldade e quais as surpresas ali? Bom, a literatura na periferia sempre houve, né? Ninguém inventou a pólvora. Isso. Só que como movimento, né, surge a literatura periférica. A gente estava cansado de ver as nossas histórias contadas por pessoas que não nos conheciam, que nos tratavam como exóticos, né? Então a nossa literatura começou a cortar os atravessadores. O caçador já contou demais a história. Vamos contar a história agora. Os leões agora vão contar as suas histórias. E a gente começou a perceber que as pessoas começaram a se identificar através dessas histórias da poesia. Eu me reconheço nessa palavra, eu me reconheço nessa literatura. E quando você falou de Carolina de Jesus, para mim, foi um start, porque eu tinha na minha cabeça que os clássicos
Eram os clássicos escritos por homens brancos, europeus, ocidentais. E quando Carolina chega junto com o hip hop, que fala, nós somos da periferia, e daí? Nós somos preto, e daí? E aí há uma identificação da gente fazer a nossa própria literatura. Porque nós somos um povo que adora um Deus chamado trabalho. A gente sangra diferente, a gente chora diferente, a gente sua diferente. Então, nossa literatura, ela não é maior nem melhor, ela é nossa, nos representa. Né? Então, a nossa literatura é como se fosse de um outro país. Né? Porque a gente estava cansado dessas coisas e começamos a escrever e reescrever a nossa história. E através da literatura nós fomos conhecendo gente como Carolina de Jesus, Maria Firmino, João Antônio, Plínio Marcos e tantos outros. E tanta gente. A gente começou, tanta gente maravilhosa. E começamos a focar na periferia. E o mais importante de todo esse trabalho era a formação de público, porque não adiantava escrever falando da periferia e tentar um mercado na classe média. A gente precisava formar leitores na periferia, porque não faria nenhum sentido a gente escrever para, e sim com. Né? Então, se a gente escreve com a periferia, é preciso que a gente faça um trabalho de incentivo à leitura e à criação poética. E foi assim que a gente foi aprendendo as coisas. E como é que foi essa criação de público, esse processo, e como é que está hoje? Antes da pandemia, claro. Eu acho que o fundamental para nós, Marcelo, foi quando a gente se tocou que a gente não era melhor do que ninguém na comunidade, só porque lia um livro, só porque gostava de música, só porque gostava de teatro. Então tem uma coisa de humildade aí, a gente teve que descer do pedestal e beijar os pés da comunidade. Então se a gente quer que a comunidade leia, é ela que vai dizer como ela quer que a gente chegue com a literatura. Então a gente chegou através da oralidade. Eu faço a gentileza de falar, você faz a gentileza de ouvir. E nessa troca de gentileza, nós introduzimos a literatura. Então, muita gente chegou ao livro ouvindo, através da gentileza. Então, a gente trata a literatura não como se ela fosse sagrada. Sagrado para nós não é quem escreve, é quem lê. E a ideia de dessacrar a literatura sempre foi a nossa meta. A literatura não é coisa sagrada, coisa nenhuma. Ela tem que comer miudinho na mão da molecada. A gente sempre pensou na literatura como funk, como rap, como samba, que a gente pudesse discutir Dostoiévski numa mesa de bar, assim como discute Conceição Evaristo, Carolina de Jesus, Jennifer Nascimento, Elisandra. E assim, sempre foi a nossa meta, popularizar a literatura. Você sabe que o Mário Quintana tem um poema que ele diz que o pior analfabeto que existe é o que sabe ler e não ler. Não é? E esse tem muitos hoje, né? Você estava falando, eu lembrei do Bertolt Brecht, Perguntas de um Trabalhador que Lê, né? Que é maravilhoso, né? Que ele vai falando Perguntas de um Trabalhador que Lê, né? No caso, na história, né? Quem é que... A muralha da China, mas quem é que botou o tijolo, né? Quem foi o cara que botou o tijolo ali? Né? Quem é que construiu? Quem é que... Isso é a pergunta de um trabalhador que lê, Bertolt Brecht. Eu acho que é isso. Acho que a literatura... Você sabe que eu fiz um trabalho durante muitos anos. Aliás, eu fiz uma live aqui, eu te avisei, inclusive, com o Galo, que é uma das lideranças... Você assistiu? Uma das lideranças dos entregadores que fizeram um movimento belíssimo, né, de questionamento a essa modernização, né, do trabalho, modernização da escravidão, né? Não é do trabalho, né? Moderna essa escravidão, né? O Partido Novo é que gosta dessa porra. Mas aí é curioso, porque e ele falou que uma das coisas que mudou a vida dele foi a Cooperifa. Ele disse isso na live. Foi a Cooperifa, ele foi levado lá, né? E aí ele ouviu aquele negócio, e aí ele chega no livro. É isso que você está dizendo. Ele vai ouvir, né? E aí ele chega no livro. E aí é isso. É um cara hoje que está mudando a realidade, está fazendo isso. E esse é o poder da literatura, né? De levar a humanidade, levar a cidadania, porque muita gente no sarau, o mais importante não foi a quantidade de pessoas que escreveram o livro e lançaram o livro lá. Foi a quantidade de pessoas que voltaram a estudar, que entraram na universidade, que entraram na faculdade. Porque o sarau da Cooperifa, como outros saraus que se espalharam pela periferia do Brasil, os slams, é um lugar onde ninguém ensina e todo mundo aprende. Talvez seja um modelo de país que nós precisamos, né? Que é sonhar com as mãos. Sonhar com as mãos. A gente precisa praticar o discurso. E a gente começou a praticar o discurso e falar, se a gente quer um modelo de país, vamos começar aqui, onde a gente mora.
Então vamos fazer um espaço onde todas as pessoas possam chegar e ser tratadas com dignidade. Não importa de onde vem, da sua cor, da sua religião, do seu gênero, não importa. O importante é que aqui ela tem que saber um lugar de dignidade, onde o ser humano vai ser respeitado. E ali as ideias começaram a se conectar umas às outras. As pessoas de teatro começaram a falar com as pessoas de cinema, as pessoas de cinema começaram a falar com os poetas falaram com os prosadores, e aí se juntou a escola pública, que hoje é uma parceira muito forte, que os professores e professoras da rede pública, aqui da periferia de São Paulo, começou a colocar nossos livros e nossos textos na lousa. E aí nós começamos a ir para as escolas falar com os jovens sobre a importância da literatura negra, da literatura periférica, da literatura feminina, dessa literatura que nos representa, que nos dá moral, que nos dignifica. E aí essas pessoas começaram a falar, é isso que eu entendo. Né? Então, o clássico hoje para nós é o que a gente escreve. E não é demérito nenhuma literatura. Não, não é nada. E nem tem que não ler, pode ler tudo. Sim, tem que ler, né? Tem que ler. Tem que ler. Então isso é da hora, cara. É você imaginar que você mudar uma comunidade. Nós estamos no Sara do Cooperifa, está numa região que fica no Jardim Ângela, Chácara Santana, Parque Santo Antônio, Jardim São Luís, atrás tem o Capão, Jardim Letícia, que em 1996 foi eleito pela ONU o lugar mais violento do mundo. Exatamente. Nesse lugar se juntou-se muita gente, muitos projetos, muitas ONGs, muitos movimentos, e começou a florescer a literatura, a periferia. Aquilo que eles não deram, nós transformamos. Né? Exatamente. Então, foi muito importante para nós essa coisa de identidade, de território. Porque da onde eu venho, a gente queria mudar da periferia, e a gente entendeu que tinha que mudar a periferia. A periferia. Então essa é a transformação que muita gente está envolvida. Eu estou aqui representando ou falando com muita gente nesse momento. E sempre que eu encontro uns meninos mais novos do que nós, que estão nesse movimento de comunicação, que já é uma outra geração, né, que não é a nossa, né, que já tem meninos de geração de comunicação, de rádio, de jornal, né, de internet, nas favelas, nas periferias, que vocês chamam de quebradas em São Paulo, eu sempre falo, respeita os antigos, né? Respeita os antigos. É bom, a luta não começou ontem, né? Mas é muito bom ver que ela se renova, ela se refaz, né? E a gente vê hoje uma juventude enorme ressignificando a periferia e não querendo sair da periferia, mas querendo mudar a periferia. E muita gente hoje bacana fazendo coisa boa pelo mundo inteiro, pelo Brasil inteiro, né? Ô Marcelo, essa geração da juventude é maravilhosa. Muito. Para se ter uma ideia, em 1983, eu servi o Exército, né? Foi lá que eu descobri o que era metáfora. Foi lá que eu descobri que existia uma ditadura. Eu morava e nem sabia que existia uma ditadura, né? Na época era militar, hoje é civil, mas eu nem sabia. E essa geração, ela é muito mais inteligente, muito mais rápida, muito mais progressista do que a minha geração. Né? Não, a minha geração é da hora também, mais romântica, não é isso que eu quero dizer. Mas essa juventude é maravilhosa. Elas estão ocupando viadutos, estão ocupando botecos, estão ocupando praça, estão ocupando laje. Os caras estão fazendo cinema em cima da laje, estão fazendo cursinho em cima de laje. A Uneafro, curso pré-vestibular, a Uneafro, o Douglas, aqui o cursinho Ubutu, no Jardim Ângela, entre outros. É uma geração maravilhosa. Eu não sei ainda como não olharam para a gente como um país, porque essa juventude da periferia é urânio enriquecido. Tanto pode fazer a bomba, como pode fazer a paz. Então, é gente hoje que a gente não pode desprezar nesse projeto chamado Brasil. Né? Você que é um cara que é antenado, hoje ninguém mais pode falar em reconstruir esse país sem falar com a população negra, com os movimentos negros, com os movimentos culturais da periferia, com a periferia, com a favela, né? Então a gente pensa nesse momento que os movimentos culturais de periferia estão prontos, de igual, para trocar ideia com todo mundo, com a classe média, com a elite. Vamos reconstruir? Vamos reconstruir a alma desse país? Vamos, estamos juntos. Né? Então, hoje nós não precisamos que ninguém lute pela gente, né? É lutar com a gente, né? Exatamente. Então, né, a periferia vive um momento... Você estava falando esses dias com um cara, acho que foi ontem, sobre Primavera Árabe.
né, pela democracia, ele falou sobre a Primavera Árabe. E nós, já há algum tempo, estamos vendo a Primavera Periférica, mano. Sabe? O nosso cinema novo, a nossa Tropicália, sabe? Tudo junto, tudo novo, tudo, sabe, com filósofos, Aliás, historiadores. hoje é aniversário de Moraes Moreira, já que a gente falou disso. Não é? E aí, Moraes Moreira, tem gente, Moraes Moreira faria hoje 73. Faria não, faz. Faz. Moraes Moreira vai fazer 73, 74, 75, né? Encantando. Não é? É isso. Da hora, né? Também. Alguém que fez cordel, fez poesia, fez música, foi tão revolucionário, não passa, né? É. E aliás, Mário Quintana, de novo, aqueles que atravão com o meu caminho, eles passarão, eu passarinho, né? E ontem fez 42 anos do Movimento Negro Unificado, MNU. Sim, queria mandar um salvão pro Milton. Então, mano, é isso aí. A gente está super engajado, está super fortalecido nesse momento. Você falou do Estado, a gente cresceu à sombra do Estado, necessita dele, mas às vezes se ele não atrapalhar, já ajuda, porque a gente teve que reconstruir não só lugares, pessoas. Né? Reconstruir pessoas é difícil. Você sabe disso, reconstruir a dignidade, empoderamento, força, autoestima. Porque as pessoas nos dão ego e nos negam autoestima. E a gente precisa ter autoestima e não ego, né? Então nós estamos nessa luta. E não é simples, né? E não é simples, né, Serginho? Eu acho que não é simples, não. Eu acho que não é. O capitalismo fez isso com a gente, né? O capitalismo diz que a gente precisa de coisas que a gente não precisa. Né? E a gente vai ficando angustiado e vai matando a nossa liberdade. Eu acho até que o que está acontecendo hoje são as pessoas infelizes querendo acabar com a felicidade das outras pessoas. Né? Eu não sou mais feliz, então eu não quero que ninguém seja feliz. Então eu acho que é por isso que os adultos perseguem as crianças e os adolescentes, por inveja, sabe? Por inveja. Eu não posso mais ter o meu primeiro amor, dar meu primeiro beijo, a minha primeira transa, então ninguém mais vai beijar nesse país. Eu tenho dúvidas se o presidente da República algum dia já entendeu o valor desse beijo. Mas, enfim, pior que você está falando uma coisa que eu lembrei do Gilberto Gil. Né? Gilberto Gil foi ministro, aliás, lembrar que o Gilberto Gil foi ministro da Cultura e olhar para o que acontece hoje, dá vontade de sentar no meio-fio e chorar. Né? Mas, enfim, é o mínimo, né, que a gente pode fazer. Gilberto Gil foi ministro da Cultura e o Gilberto Gil, na época, junto com o Juca, eles bolaram o ponto de cultura, que tinha muito a ver com isso que você está dizendo. Muito a ver com isso. Né? Que era o espaço, uma cultura que já existe. O Estado tem que levar a cultura. Essa visão jesuítica, civilizatória, né, do salvar, não é isso. Não é isso. Né? É claro que a gente quer biblioteca, a gente quer a Cooperifa. Vocês organizaram uma semana de arte na periferia, né? Quer dizer, a gente quer recursos, a gente quer um Estado que promova essa possibilidade, mas ela está lá, a cultura está lá, ela pulsa, ela vive, ela está intensa, né? E a gente tem cobrado o Estado que faça isso, sim. Agora, ela acontece, ela está ali, ela vai se reinventando, né? Acho que isso é importante dizer. Marcelo, nós estávamos, agora com a pandemia, deu uma parada. Mas antes, nós estávamos com uma programação que, em agosto, tinha a Feira Literária da Zona Sul, a Feliz. Em setembro... Lembrar para quem é do Rio de Janeiro que a Zona Sul de São Paulo não é a mesma coisa que a Zona Sul do Rio de Janeiro. A gente estava com a Feliz. Depois tinha a Mostra Cultural da Periferia, o Festival Percurso, as Noites dos Tambores, certo? Saraus... Sabe, Sarau da Brasa, Sarau Elo da Corrente, Sarau do Binho, Sarau da Cooperifa, Islã. Nós estávamos vivendo um momento muito forte do teatro negro, do teatro feminino, coletivo negro, as capulanas. A gente estava vivendo um momento mágico de arte. Uma arte feita por nós, para nós. E nesse momento a gente está se conectando novamente para quando abrir isso, a gente voltar novamente com sangue nos olhos, com os punhos cerrados e um sorriso no rosto, e retomar essa coisa da cultura na periferia. Então, a gente está com o coração em chamas, pronto para lutar, e pronto para a guerra, porque nós vamos lutar pelos nossos direitos. Nós queremos um país melhor. Tem um poema seu que fala que a cabeça só borbulha porque o coração está em chamas. É necessário o coração em chamas
para manter os sonhos aquecidos. Acenda a fogueira. Tá vendo como é que é? É isso. É um gênio. Ô Marcelo, um dia que você vier aqui na Quebrada, você me avisa. Nós vamos dar um rolê mágico, mano. Vou dar um rolê mágico. Um rolê mágico. Você vai falar, você sabe que você... caralho, mano, que porra Eu quero rodar com você isso aí. Você sabe que eu trabalhei com educação. Aliás, o Paulo Freire, que era um poeta pedagogo, né, um poeta da pedagogia, né, ele dizia que o resumo da obra do Paulo Freire, eu estudei muito Paulo Freire, foi o teórico mais importante da minha vida, porque foi onde eu aprendi de verdade o significado da luta, da vida. Eu aprendi muito com Paulo Freire. E ver ele ser atacado por esse não sei nem que adjetivo eu uso, né, desse ministro Fujimori. Enfim, deixa pra lá. Vamos manter o nível elevado. Mas o Paulo Freire fala, é preciso aprender a ler o mundo. Isso é de uma potência, Sérgio. Isso é tão forte. É preciso ler o mundo. E eu trabalhei com educação popular nas prisões aqui do Rio de Janeiro, né? Eu tinha 21 anos quando eu comecei a trabalhar com presídios, tenho 53. Quando eu comecei a trabalhar com presídios, com educação popular, método Paulo Freire, eu e vários jovens da universidade montamos um projeto de educação popular numa prisão. E como é que a vida ensina, né? Os presos, todos jovens, negros, pobres, de baixíssima escolaridade. Em regra. Isso não mudou até hoje. Aí nós fomos montar um projeto de educação popular dentro do cárcere. Aí a gente, né, movido por sonhos, né, por esse coração aquecido que tem na sua poesia, montamos uma sala de aula, tudo doação, né, quadro, carteira, doação, livro, cada um deu o livro do outro, montamos uma biblioteca dentro do presídio. Pegamos celas, transformamos em bibliotecas, botamos sala de aula, animadíssimos. Vamos começar a escola? Vamos. Os presos não foram estudar. Aí eu olhei e falei, deu errado. Deu ruim. Deu ruim. E aí foi a primeira lição. A primeira lição foi pra gente. A gente tinha montado aquilo tudo, mas a gente não montou com eles. Sim. A gente montou para eles. Sim. E era eu com 21 anos, movido por aquilo mais bonito. Eu sabia que eu estava mudando o mundo. Só que eu tinha que mudar com. Eu não tinha que mudar por. E ali foi a primeira coisa que eu aprendi, que solidariedade é diferente de que, aliás, aprendi depois isso com Leonardo Boff. Né? Leonardo Boff diz assim para mim uma vez, solidariedade é que você tem que ter no peito, a caridade não. Porque a caridade, ela é de cima para baixo, ela é vertical, e a solidariedade, ela é horizontal. A solidariedade é um sentimento com. A caridade é um sentimento para. A gente tem que viver com. Né? É exatamente o que você está dizendo, do que moveu a Cooperifecom. E aí, nós sentamos com os presos, nós sentamos com eles e falamos o seguinte, nós somos estudantes, a gente quer montar uma escola. Aí, cara, quando você fala escola nunca significou nada para aquela rapaziada que está ali dentro da cárcere. Porque se a escola tivesse apresentado alguma coisa, eles não estavam ali. Eles não queriam ir para a escola porque eles nunca foram. Foram de verdade para uma escola. E aí você tinha que dizer que aquela escola era diferente. E aí a gente foi ganhando um, foi ganhando outro, foi ganhando outro, foi ganhando outro. A gente começou a trabalhar com o que eles sabiam e a escola mudou. Até hoje eu tenho contato com ex-detentos daquela época que foram fazer faculdade, que mudaram, que trabalharam, que saíram do crime, mas não perderam a rebeldia de olhar para o mundo. Né? Isso é muito... É isso, né? Isso. Na verdade, é uma transformação de todo mundo. Ô Marcelo, teve um lance também que aconteceu comigo alguns anos atrás, pela Ação Educativa, que é uma ONG aqui de São Paulo, eu fui fazer um trabalho também na Fundação Casa aqui. E eu lembro que a primeira vez que eu cheguei e tal, todo pimposo, o cara que veio trazer poesia e tal, aquela coisa toda, arrogância mais jovem, né? E aí, os meninos sentados, eu perguntei assim, quem gosta de poesia aí? Aí ninguém levantou a mão. Aí eu falei, caramba, e agora? Aí eu falei, então tá bom, eu vou recitar um poema de um amigo meu. E eu comecei a recitar Nego Drama, do Racionais MCs, né? Só que sem a letra, sem a música. Daria um filme, uma negra, uma criança nos braços. E a molecada começou a falar junto comigo. Daqui a pouco tava todo mundo falando junto. Ei, São Paulo, terra de... Aí o moleque falou, ei, poeta, Racionais é poesia? Eu falei, então nós gosta. Então, aí eu falei assim, as pessoas gostam de poesia, só não sabem que gostam. Então, a nossa função é mostrar para as pessoas que elas gostam, só não sabem que gostam.
Então a nossa função como artista não é só a função do glamour, da vaidade, é também, mas a importância da arte. O músico, quando está no palco, ele é um xamã. Ele tem condições de fazer a plateia entrar em transe. E se a sua poesia não toca ninguém, não toca no sagrado do outro, ela não serve para nada. Né? Serve para vender chocolate, para vender miojo. Né? A nossa poesia, ela tem que tocar no sagrado que é o outro, a outra pessoa. Porque ainda que ela não saiba o que está ouvindo, o que está lendo, lá no íntimo dela toca. E aquilo é magnífico, né? Isso é maravilhoso. Você sabe que eu estou citando muito o Quintana aqui, porque ele vem muito na minha cabeça. Eu fiz uma oficina de poesia com as poesias do Mário Quintana dentro da prisão. Foi um negócio... Porque a poesia do Mário Quintana ela é muito simples, né? Ela é muito profunda, né? E os presos... Rapaz, teve um momento na minha vida que eu nunca esqueci. Sabe? Meu filho está com 29 anos, meu filho tinha meses, né? Por isso que eu sei que ficou na minha cabeça o tempo, né? E aí a gente fez um final de semana para os familiares dos presos sobre cultura. E aí os presos tinham feito poesia, podiam fazer as poesias que eles já tinham lido, ou deles, né? Ia ter capoeira, ia ter música, ia ter teatro, tudo feito por eles. Isso depois de 1 ano e meio de trabalho da escola, né? E eles iam apresentar para as famílias. Serginho, isso teve uma importância na vida desses caras. Era a família entrando ali pela primeira vez para olhar esses caras de outra maneira. Né? Rompia com uma coisa muito profunda na relação deles com a família. O orgulho que eles estavam de receber a família naquele momento, porque aquele momento era o momento que eles iam entregar alguma coisa para a família. Eles não iam receber. Eles não iam pedir. Isso um preso me falou. Eu estou preso... O cara falou assim para mim, eu estou preso há 20 anos, professor. Vai ser a primeira vez que a minha mulher e meus filhos vão vir para cá e eu vou dar alguma coisa para eles, porque são sempre eles que dão para mim. O senhor não sabe o quanto isso é importante. Olha isso. E o que ele ia entregar para a pessoa era poesia. Mas ele ia entregar um pedaço grande dele. Isso muda a vida completamente. Isso muda, para quem ainda acha que é tortura, que é porrada, é porque não sabe a força que tem a educação, a cultura, na transformação. O que você quer? Você quer que aquele cara pare de assaltar? Você quer que aquele cara pare de roubar? Você quer que aquele cara pare de traficar? Pois é. Muitos deles pararam por conta disso. E aí eu entrei no presídio, enfim, eu fui para casa, né? Dormi, tal de manhã, e eles falaram, não, a gente pediu para ir para a tranca mais tarde, que a gente vai preparar o presídio para de manhã, e a gente vai sair da tranca mais cedo para preparar. Eu falei, não, beleza, não tem muita coisa para preparar. Não, pode deixar. Rapaz, quando eu entrei, a quadra do futebol, foi a primeira vez que eles interditaram a quadra. Interditar a quadra de futebol em presídio vira rebelião, né? Eles pegaram a quadra e botaram barbante na quadra inteira e no barbante um varal com as poesias dos caras. Você imagina? Quando eu entrei na prisão e vi aquele varal com as poesias deles e eles parados apresentando a poesia para as famílias. Porra, Sérgio, isso é um negócio, é muito revolucionário, é muito transformador esse negócio, né? Agora você vê, nesse país aí, quantos poetas não foram mortos dessa forma, né? Escritores, engenheiros. Quando a gente fala de democracia, é isso, né? As pessoas não têm acesso à democracia. Esses dias eu estava vendo um cara falando esse dia, a democracia está ameaçada porque ela é nova. Eu falei, não é porque ela é nova, é porque ela é para poucos, né? Ela é para poucos, né? Porque se todo mundo estivesse vivendo num país democrático, os caras não iam tomar de assalto como estão tomando. Não tirariam os direitos do trabalhador como estão tomando. Ninguém aceitaria o genocídio da população negra e periférica do jeito que aceita. Ninguém aceita a queima da Amazônia. E nós somos os matáveis. A periferia, a favela, os negros e pobres, nós somos os matáveis. Só que o Brasil perde impotência, como você disse, dessa pessoa que está na cadeia. Por que ela não teve acesso à poesia antes de ser preso? Por que não teve acesso ao livro antes de ser condenado? A própria escola. Aí, né? Então a gente sente muito isso. E agora, pensando nisso, nós criamos um projeto com os professores e professoras da rede pública de São Paulo, da periferia, que chama Poesia contra a Violência. Que é essa rede de escritores, poetas, filósofos, ir nas escolas conversar com os jovens sobre literatura. O quanto é importante e quanto é belo ler um livro.
Ler um livro não é só importante, né? O prazeroso, o prazer da literatura, como a gente pode caminhar para outros lugares, outros países, porque às vezes você conhece a favela, o cara fica 6 meses sem descer um morro, né? E no livro você pode viajar para vários lugares. É fazer com que o jovem peguem o livro. Depois eles façam o que quiserem, mas tem que chegar na mão dele. Essa é a nossa luta, é a nossa guerra, que é através da cultura. Você, através da política, o outro através da medicina, o professor da educação. Eu acho que os artistas da periferia, os movimentos culturais, estão imbuídos de transformar a comunidade através da cultura. Sabe? A elite que fique com Bach, com Beethoven, tá tudo certo, cara. A gente vai levar os nossos, vai levar o samba, vai levar o rap, sabe? Exatamente. Vai levar Djamila Ribeiro, vai levar Elisandra Souza, vai levar Kis Quintê, Saloma Salomão, Alan da Rosa. É o nosso povo, é o povo que fala com a gente. Então é isso que a gente gente precisa fazer. Às vezes, é tão difícil às vezes as pessoas entenderem, né? Aliás, tem um poema seu que eu adoro, que é: a vida sabe o que eu quero e fica se fazendo de difícil. Poema seu. Aí mas tem uma coisa assim, eu fiz a lei do funk, né, junto com os funkeiros, eu só fiz porque era eu deputado, né? E a lei era a lei mais simples que eu fiz na minha vida, uma das mais sérias. Funk é a manifestação cultural. O que a realidade já mostrava. Mas eu precisei fazer essa lei para que o Ministério Público, para que o poder público olhasse para os caras enquanto artistas, né? Sim. Enquanto geradores de emprego, enquanto geradores de evento, enquanto manifestação cultural, que a periferia inteira canta, desculpa, né? É isso, tem uma manifestação. Eu não estou discutindo o querer e o gostar. E tem uma coisa também. Gostar. Ô Marcelo, e tem uma coisa também. O que me incomoda no funk não é o que eles cantam, é como eles vivem. Sim. Não é? Tem uma história maravilhosa. Tem uma história maravilhosa. Eu vou só contar essa para quem está assistindo a gente aqui, a quem já agradeço também. A gente não estava... Porque, assim, várias leis feitas inviabilizando os bailes funks. Mas no baile funk tem arma. O problema não é o baile funk, o problema é a arma. A arma não devia estar ali, então vamos enfrentar o tráfico de armas. Aí você tem arma no baile funk, você acaba com funk? Né? Não, você tem que enfrentar o tráfico de armas. Não é para ter arma. Nem no funk, nem em lugar nenhum. Né? Ué, se você tiver uma arma, alguém armado no samba, você vai acabar com o samba? Não, você tem que saber por que tem gente armada ali. É muito óbvio, mas, né, enfim. Mas vamos lá, a gente às vezes tem que dizer o óbvio. Só dizer uma frase, ela não é minha, é do MC Leonardo aí do Rio, da Rocinha. Você conhece o Leonardo da Fafunk? Muito. Foi quem aí fez ele fala. Aí ele falou assim, um dia, o cara falou, mas o funk não educa. Ele falou, mas o funk não é para educar, o funk é um ritmo. Se alguém tem que educar, é o sertanejo, que é universitário, né? É muito bom. Muito bom. O MC Leonardo é o grande responsável, um dos grandes responsáveis por essa lei. Foi uma guerreiro bom. Muito maravilhoso, um irmão querido. E aí tem uma coisa curiosa, que aí o MC Leonardo comigo, ele falou, olha, cara, a gente precisa conversar com as autoridades, porque, porra, a gente aprovou a lei e não estão cumprindo a lei, a gente não consegue. Aí eu falei, MC, o Leonardo, exatamente o Leonardo, vamos comigo no chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro, que ele vai receber a gente. Chama aí, não foi esse atual não, foi o anterior. Vamos lá, que a gente vai conversar com ele. E aí essa cena é muito ilustrativa, assim. Aí chegou lá o MC mais 4 pessoas. Estava o Tojão, não sei se sabe quem é o Tojão. Tojão. Estava uma galera aqui do Rio de Janeiro. Vamos lá. Aí na hora de entrar, um problema. Estavam todos eles de boné e não podia entrar de boné no prédio do Ministério Público. Aí já era o primeiro choque cultural. Aí eu falei, rapaziada, vamos tirar o boné. Aí eles falaram, mas a gente não tira o boné. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, o boné não é o mais importante dessa porra. Vamos tirar o boné, vamos fazer reunião com o Ministério Público. Foi o primeiro embate, na portaria. Aí tiraram o boné, putos, já subiram de mau humor, putos pra caralho, mas tiraram o boné. Aí subimos. Aí reunião, um mal-estar, né? O promotor, aquela sala, né? Terno, gravata, a rapaziada ali. Aí os caras falando, o baile, e uma má vontade. Aí o cara falando, mas e o proibidão, né? Aí ele falou, o nome já diz. A gente não está aqui. Agora, não é essa a questão. A gente está discutindo a proibição de um ritmo. A gente está discutindo a inviabilidade de um baile, que está cumprindo todas as leis, etc. Qual é o problema? Né? Aí, enfim. E aí conversa. Aí daqui a pouco, não, então vamos formar um grupo aqui, vou pegar um promotor
para cuidar disso, para fazer uma emenda, para conseguir viabilizar, ok, vencemos ali a reunião. Aí ele vai e chama um promotor. E chega um promotor jovem, que não tinha assistido nada da reunião, não tinha visto nada da dificuldade da reunião. Aí quando ele chegou, ele falou, deputado Marcelo Freixo, e aqui o pessoal do funk, aí ele falou, pessoal do funk, muito prazer, aí apertou a mão, eu senti que ali tinha um garoto que era simpático, ao contrário do que estava a reunião antes. Aí eu falei, nós vamos fazer aqui uma reunião, um grupo de trabalho aqui, e eu queria que você assumisse. Se o chefe do Ministério Público falando dele, não, maior prazer, maior prazer. Inclusive, aí o garoto vai e fala isso na reunião, na frente do procurador. Inclusive, isso era final de ano, inclusive, semana passada foi a festa de final de ano do Ministério Público, e a festa foi toda com funk. O promotor... Aí a gente olha para a cara do procurador-geral e fala, procurador, então na festa do Ministério Público pode ter funk. Onde não pode é na favela. Né? É o racismo, né? E aí foi bom demais. Né? Eu sei que isso ajudou muito e a gente avançou. E a outra foi a roda de rima. Né? A rapaziada do hip hop que me procurou para as rodas de rima, elas são proibidas no Rio de Janeiro só porque são da periferia. Porque é um bando de jovem que reúne, não tem estrutura, não tem nada, e bate a polícia pedindo autorização. Autorização por quê? Por que tem que autorizar a jovem a se reunir para fazer roda de rima? Desde quando? E aí a gente aprovou uma lei para dizer que não precisa ter lei. É mole? E a gente conseguiu aprovar. Tem que mudar as estruturas, né? Eu ia até te fazer uma pergunta aqui. Você está me perguntando aqui, eu queria te perguntar. Não sei, você conhece o Douglas Belchior, Sueli Carneiro, criaram a coalização, junto com vários movimentos negros e periféricos, a Coalização Negra por Direito, que criaram várias propostas para combater o racismo na estrutura, sabe? Combater com incentivo a muita coisa. Lançaram um manifesto fundamental agora. Que esse manifesto com racismo não há democracia. Você não acha que hoje no país, independente, vamos unir a esquerda, a gente não precisava unir um projeto de Brasil que todas as pessoas tivessem inseridas dentro desse... Porque assim, eu sou leigo de política, certo? Eu sou um cara que eu não manjo... Não, eu não manjo muito, não. Eu fico imaginando Você faz muito mais do que você imagina. Aí, você não acha que falta para o país um projeto de país? Quando eu digo isso, resgatar a alma de pátria que a gente não tem, sabe? Resgatar a alma de nação que a gente não tem. Mas é um projeto que inclui uma educação pública de qualidade, claro, sabe? O combate ao desmatamento, mas uma coisa não falada, uma coisa assim que a sociedade vai se reunir aqui agora, sabe? Todo mundo vai sentar aqui agora, os professores vão dar pitaco, os trabalhadores vão dar pitaco, a favela vai dar pitaco. É muita utopia essa ideia? Eu acho que não, Sérgio. Eu acho que, na verdade, eu tenho falado muito sobre isso. Muito sobre isso. No lugar de ficar pensando que líder vai derrotar Bolsonaro, eu posso citá-los aqui numa boa, se é o Ciro, se é o Haddad, se é a Manuela, se é o Lula, se é o Dino, falo de quem gosta, inclusive. Né? No lugar de ficar buscando que líder e ficar uma disputa, uma corrida por isso, o que a gente tem que fazer, fundamentalmente, é qual é o projeto. Sim. Qual é o projeto, não que reúna as esquerdas partidárias, mas que reúna um campo democrático, progressista, dos movimentos, dos partidos, né, das manifestações culturais. É isso, assim. Qual é o projeto? Qual é o nosso projeto para a educação pública de qualidade? Qual é o nosso projeto para a escola ter significado? Qual é o nosso projeto para o SUS? Qual é o nosso projeto para o SUS? Né? Agora que o SUS está salvando vida, né? Qual é o nosso projeto de reforma agrária? Qual é o nosso projeto para a terra? Qual é o nosso projeto para emprego? Né? Então, assim, não tem um monte de líderes bons? Ótimo. Vamos botar todos os líderes a serviço de um projeto, de alguma coisa que na periferia a gente aprende. Luta é coletiva, cara. Luta é gente. Sim. Luta não é uma cabeça. Na periferia a gente aprende isso. Luta é coletiva. Né? Então, assim, isso é a grande sabedoria que a gente tem que ter de hoje até 2022. Para em 2022, um projeto de país que faça sentido para cada quebrada, para cada favela, para cada periferia, para cada movimento, faça sentido. Para que as pessoas possam sair das suas bolhas, sair das suas casas, sair dos seus espaços de comodidade
para transformar. Porque se não tiver isso, a galera não sai. Eu falo isso porque assim, as pessoas ficam chamando a gente para lutar pela democracia. Mas como é que vai nos convencer a lutar pela democracia se a democracia não vai chegar até a gente? Né? Como é que vai chamar a gente para uma luta tão inglória, que é lutar por uma democracia? Porque para nós, com a democracia já é ruim. Você imagine sem democracia. Né? Pois é. Então eu acho que isso é muito importante. Essa luta antirracista, ela tem que ser pauta de todos os partidos. Claro. E uma coisa que eu falo, eu te conheço bem, não é do seu naipe, mas assim, às vezes a gente está na periferia, o cara fala assim, a direita é populista, vem aqui na época da eleição, entrega cimento e tal, beleza. Mas algumas pessoas da esquerda também só aparecem na eleição e quer que você entenda Marx e Engels, Marcuse, na hora. Você entendeu? E fica dizendo, goela abaixo. E aí eu fico pensando, esse processo, ele tem que ser um processo de país onde as pessoas se reconheçam na política, na educação. Tem que doer em você como dói em mim, você entendeu? Um jovem negro assassinado tem que doer em todo mundo, em todas as pessoas. Seja ela de esquerda, de direita. Eu acho que é nesse ponto assim que eu fico olhando e fico pensando, o que será de nós se a gente não se juntar? Porque a gente precisa se juntar com os setores progressistas. Você falou esses dias aí, tem gente da direita que é da hora, que é republicano, né, que ainda entende que a democracia ainda é diálogo, dá para dialogar. E nós precisamos colocar essas pautas para entrar de vez, meu. A pauta antirracista, a luta contra o racismo, ela é primordial, você entendeu? A luta contra o genocídio da população indígena, negra e periférica. E se essas coisas não tem, não aproximam a gente. E a periferia está muito politizada, talvez não partidária, e talvez não por culpa da gente, mas ela está super partidária. E eu vou dizer uma coisa para você de arrogância, porque eu sou um cara muito arrogante. Eu acho que a periferia nunca leu tanto na vida como lê agora. Uhum. Eu também você acho. Chega numa... Sabe? As pessoas estão citando nomes de escritoras e escritoras negras e periféricas em todos os lugares. Em todas as rodas de poesia, nas escolas públicas, menina de 12, 13 anos na escola com o punho cerrado, citando Angela Davis, Lélia Gonzalez, entre outras pessoas maravilhosas. Aí eu fico pensando, mano, nós estamos prontos para lutar. Nós estamos com a cabeça boa, estamos cheios de gás, cheios de energia, cheios de conhecimento. Você sabe que assim, as pessoas botam a camisa do Che e acham que isso basta. O próprio Che tem uma frase que é maravilhosa, que ele fala: sentir profundamente qualquer injustiça cometida contra qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, é o sentimento de um revolucionário. Né? Que isso, assim, a morte de um jovem numa favela do Rio de Janeiro não pode importar só para a família daquele jovem. Isso tem que nos incomodar muito profundamente, muito na raiz da gente. Né? Isso tem que ser inaceitável, né? Para sempre, para todos. Então, acho que quando o Mano Brown fala do trabalho de base, não é fazer trabalho na base, é se refazer na base. Eu acho que é isso que a gente precisa aprender, é se refazer na base, se refazer nos lugares do trabalho coletivo, onde ouvir é uma virtude talvez maior do que falar. Que bom poder falar isso para você, você entende, porque às vezes, quando um sociólogo, um antropólogo fala da periferia, ele é estudioso. Quando a gente fala, a gente é rancoroso. Né? Esse é um rancoroso, né? Um estudioso é que está certo. Então, eu acho que a gente está querendo contar a nossa própria história. Porque eu, na minha cabeça, eu não quero liderar exército. Eu quero recrutar soldados. Você entendeu? Assim, quanto mais mentes na periferia a gente puder, meninos e meninas, fazer com que eles se mantenham na escola, entrem na universidade, que tenham acesso ao livro, ao cinema. Pô, a gente tem cineastas, a gente ouve falar de cineastas famosos, a gente tem os nossos famosos aqui também, gente tão importante quanto. Então nós estamos vivendo numa periferia como se fosse um outro país. Como se falasse da gente, como se a gente fosse um imigrante ilegal. Eu acho que o Brasil precisa entender isso. O que nós queremos? Ser tratado como brasileiros e brasileiros. Ser tratado como seres humanos. Então eu acho que a nossa arte está falando isso, a nossa arte está clamando por isso. Exatamente. Porque quando eu escrevo e outras pessoas escrevem, ela não está só lambendo a minha ferida, está lambendo as feridas do Brasil.
O Brasil é cheio de Exatamente. feridas. E nós precisamos, meu, colocar metiolate nisso, irmão. E você é Muito um bom. cara, irmão, que você tem a consciência, você precisa se aprofundar nisso aí, que você é um cara muito importante, irmão. Sacar qual que é, você entendeu? Uma liderança de Exatamente. sacar, andar junto, de mão dada, perceber no olhar, porque às vezes, meu, as pessoas não entendem o nosso brado. Ah, eu vou lá. Vou te dar um exemplo. No Salão da Cooperifa, há alguns anos, uma jornalista branca esteve lá e falou assim, ah, me chamou num canto, falei, eu adorei isso aqui, vou ajudar a melhorar isso. Aí eu falei, você quer ajudar? Ela falou, quero. Então não vem mais. Você percebe? Não consegue perceber que aquilo foi feito por muita gente, muito afeto, abraço, sonhos, porque a revolução começa por nós mesmos, né? E a gente começou a revolucionar. A gente começou a se olhar no olho e se reconhecer no outro. Porque a humanidade, para mim, quando você vê o sofrimento, eu falo assim, eu estou sofrendo também. Você entendeu? Eu Não, estou sofrendo não também, pode ser de cima para né? baixo. Não pode ser de cima para Humanidade, baixo. humanidade para mim é isso. A gente tem que ser reconhecido como seres humanos. É isso que a gente quer. É essa a nossa luta. E a gente nunca teve tão pronto para lutar, mano. Só Uhum. que a gente quer lutar de igual, mano. Sabe? Isso. Lado a lado, ombro a ombro, bolinha no olho, sangue nos olhos, punho cerrado, sorriso, arte. É isso, mano, que eu queria falar para você, irmão. Muito bom, Serginho. Muito bom, muito bom. A gente está quase uma hora aqui Tá e a gente bom, está meu vivendo irmão. um momento, e a gente está vivendo um momento muito duro, né? Momento de. Eu estava vendo hoje quase 69 mil brasileiros mortos, assim. É um negócio muito, muito forte, né? E a gente tendo que lidar com isso, com as despedidas, né? Com as dores, com o sofrimento, com luta por democracia. Mas é isso, assim, a gente também tem que se alimentar dessa luta, né? Sim, Não é dizer que tem lado sim. bom, mas tem que se alimentar disso, né? Assim, você tem uma frase sua que eu gosto muito, que é quanto mais se vive, menos se morre, É. né? E você diz isso. Quanto mais se vive, menos se morre. Eu acho que a gente tem que entender isso muito profundamente. Aí, quanto mais a gente vive, mas não é viver de contar os dias, né? Não é, E a Marcelo, vida tem uma passa por outra mim coisa. todos os dias enquanto eu passo pela vida só uma vez, É. como é o samba aqui do Rio de Janeiro, mas é viver muito intensamente. Essa vida muito intensa faz a gente morrer Chega de menos, né? sobreviver, não é? É. É o Chega que de sobreviver. o Simas, que é uma figura muito bacana aqui do Rio de Janeiro, né? Que o Simas, o Luiz Antônio Simas fala aqui que a gente precisa mais do que resistir, a gente precisa reexistir, né? Então, o Simas, quando diz isso, acho que ele está dizendo muita coisa. É isso, irmão. E tem uma coisa também, nessa crise a gente olha e fala assim, o povo pobre, o povo negro, o povo indígena já está acostumado com o sofrimento. É só mais uma, só o vírus que veio ajudar para matar a gente. Mas é só mais uma luta, então nós temos experiência de luta, nós temos know-how de luta, temos know-how de sofrimento, né, para ensinar para algumas pessoas como resistir, né, Muito assim, bom. a gente, né, então estamos juntos, Muito bom. irmão. Obrigado, Obrigado por ter Serginho. me Diz uma convidado. coisa, ó, tem mais de 400 pessoas assistindo a gente. Muito obrigado a quem assistiu. Vou voltar lá para a sessão do Congresso. Diz uma coisa, quem quiser seguir Poeta Sérgio Vaz e quem quiser seguir a Arroba Cooperifa, Poeta SV. Arroba Poeta SV no Instagram. @Poeta SV, É. Serginho Vaz. Eu posso dar só um Sérgio, salve aqui? Posso dar um claro, salve? Eu queria lógico. mandar um abraço para as pessoas que... eu falo com muita gente, né? Eu queria mandar um abraço para a Rose Dória, para a Lu Souza, para o Cocão, a voz, que acabou de lançar o livro dele, que Boa. é Para Não Dizer Que Não Falei das Ruas, o Jairo, a Mariana, a Sônia, Zé Batidão, Dona Edith, Zazá. Queria dizer que está saindo um livro novo da Carmen Faustino, Estado da Libido. É um livro muito bom. Leia a literatura periférica, leia a literatura feminina, leia a literatura feminina negra, leia a literatura negra. Tamo junto, tamo na luta, tamo aqui na quebrada. Um Boa. abraço, obrigado. Obrigado, Sérgio. E, ó, dia 18 eu vou estar numa live aqui com a Djamila Ribeiro. Vamos falar, vamos nessa. Ó, que da hora, que da hora. E quando você Irmão, vier, me avisa que eu vou te levar umas rodas de samba da hora. deixa eu passar essa porcaria que eu vou. Nós fizemos, eu fui na Cooperifa de vocês na Rocinha, lembra disso? Da Rocinha. E Na tava o Chico Rocinha, Alencar, fomos lá. o Carlos Isso. Gianazzi, o Chico Pinheiro também tava. Chico Pinheiro estava lá, Chico querido. Ó, Chico Pinheiro. um beijo, irmão. Te amo. Tamo junto. Um abraço. Tamo junto.